Fala pessoal, vamos lá para a nossa segunda parte da aula para fechar o nosso conteúdo de recuperação, tá bom? Quero dizer para vocês que essa segunda parte ela fica um pouco mais, mistura um pouco com geografia, com química, vira uma aula mais de ciências do que propriamente de física, tá bom? Mas novamente, estou aqui para auxiliar vocês, para ajudar vocês rumo à prova. A prova está no nível muito tranquilo. Se você conseguir pegar o coração dessas aulas, dessas aulas de recuperação, tanto a primeira quanto essa de agora, eu não digo nem no sentido de você saber todas as coisas, mas que você consiga, legal, acho que eu consegui entender, consegui acompanhar a linha de raciocínio, acho que você tem um potencial de ir muito bem na prova, claro, com o seu estudo aí, sua dedicação em casa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula. Nessa aula, a gente vai ver o seguinte, olha só, vamos relembrar, a gente colocou o Sol como a estrela mais importante do nosso sistema, e ao redor dela você tinha vários planetas aqui. E aí você tinha um planetazinho azul aqui, que é a nossa famosa Terra. E aí você tem os outros planetas aqui, tá bom? Aí a pergunta é, bom, a gente vive na Terra. Nos outros planetas existe vida, assim como existe na Terra? Pelo que as nossas evidências dizem, não. E aí uma pergunta que pode surgir, que é uma pergunta muito boa, é: por que aqui? Por que nós? Ou por que aqui? Ou o que existe de especial? Por que a Terra? Por que a Terra é tão diferente dos outros lugares? Por que, olha só, a gente há alguns anos aí vem tentando fazer uma busca por outros planetas que possam ser potencialmente habitáveis, né? Mas por que a Terra é nosso planeta favoritinho aí dentro do Sistema Solar? A Terra, ela tem algumas características que permitem uma melhor vivência aqui. A primeira delas é presença de atmosfera. Aí a pergunta é, professor, por que a atmosfera ela é positiva? Olha só, galera, o que sai do Sol aqui é radiação. Radiação é ruim? Depende, ué, por conta da radiação a gente está vivo. Por conta da luz do Sol, né, que permite a vida aqui na Terra. Só que a radiação que sai do Sol é uma radiação difusa, cheia de coisa, muita, como é que eu vou dizer? É como se fosse uma radiação suja. Não é exatamente esse o termo. Mas que existe tanto uma radiação que é positiva para a vida humana, quanto uma que é negativa, né? Já deve ter visto aí pessoas com câncer de pele, etc. Então essa radiação ela chega até a Terra e muito dessa radiação é filtrada pela nossa atmosfera. Ou seja, ela impede que toda a radiação chegue até nós e nós não morramos queimados, né, com uma temperatura muito elevada. Ou o contrário, ou com a temperatura muito baixa. Porque vamos imaginar, o raio de sol entra na Terra, a radiação entra, e na hora que ele vai sair, ele reflete na Terra, na hora que ele vai sair, ele é impedido de sair pela atmosfera. A atmosfera impede que ele saia, né? Isso aí tem a ver com efeito estufa, com camada de ozônio, mas não vou aprofundar nisso. E isso pode permitir com que a temperatura fique ideal para a vida humana, né? A gente não morra de frio. Se você analisar, não digo nem de planetas, mas por exemplo, satélites naturais como a Lua, né? Vamos desenhar a Luazinha aqui, né? Pertinho da Terra. A Lua, que não tem atmosfera, possuem em algumas regiões temperaturas muito, muito frias. Então, a primeira característica que ajuda a gente é a presença de atmosfera. Outra característica é a presença de água. Água. Então, a Terra tem água e para o humano é bom ter água, é bom, facilita, favorece a nossa vivência aqui. Outra característica que a gente tem que favorece é a temperatura adequada. A temperatura adequada aqui da Terra. O ser humano ele é muito frágil. Frágil no sentido de que uma pequena variação de temperatura pode causar muitos problemas, né? Claro, tem pessoas que se adaptam a viver, por exemplo, a gente viu lá na aula passada sobre os polos. A temperatura nos polos da Terra são muito baixas. O homem pode viver lá, mas pode, mas com uma determinada
adaptação, né? Então a temperatura adequada é essencial para a vivência aqui na Terra. E por fim, a presença de um campo magnético. Olha, o campo magnético da Terra, ele é o que empurra, ele é como se fosse um escudo que empurra os ventos solares, que são ventos cheios de radiação, para poder, enfim, influenciar na gente, né? Então essas são características que ajudam a vida na Terra, né? Beleza? Boa. Então, como eu falei, a gente vai mergulhar hoje na Terra, mas agora nas partes internas da Terra. Olha só. Vamos desenhar aqui. Eu não sou muito bom de desenho, mas a gente tem aqui a Terra. E aí, essa aqui é a região onde a gente vive, né? Essa região é uma camada fina. Eu vou fazer uma sequência aqui. Deixa eu explicar primeiro o que eu vou fazer, que fica mais fácil. Essa aqui é a camada onde a gente vive, ela é chamada crosta. Mais internamente, você tem uma outra camada onde a gente vive. Perdão, a gente não vive aqui dentro, a gente vive na crosta. Mas existe uma outra camada, manto. Esse aqui é o manto. Vou colocar aqui. Você tem o manto superior e o manto inferior. E depois você vai ter a parte mais de dentro ainda, vou fazer de amarelo aqui, que é o núcleo. Vou reforçar aqui para ficar bem claro. A gente não vive no manto, tá bom? A gente vive na crosta. Então a crosta é a região onde a gente vive. Assim, abaixo da crosta, dentro da Terra, a gente tem o manto e dentro do manto a gente tem o núcleo. Dessas três, pela intuição de vocês, qual é o que possui a maior temperatura? Maior temperatura está no núcleo. Então, vamos colocar aqui, maior temperatura. E aqui a gente tem a menor temperatura. Ou seja, quanto mais para dentro da Terra, mais quente. O manto, ele possui uma característica meio líquida, meio pastosa. Vamos colocar aqui, vamos colocar entre aspas, líquido. E o núcleo? Você pode pensar, é líquido também. A crosta, deixa eu ir na ordem, né? A crosta é sólida. Logo, o manto é líquido e o núcleo é líquido. Só que, na verdade, você vai ver que o núcleo ele é o quê? Sólido também. Uai, professor, mas por que, que o núcleo é sólido? Porque lá no núcleo, galera, a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter uma temperatura elevada. E você vai ter alta pressão. Não sei se vocês sabem disso, mas quanto mais pressão você fornece em algum líquido, objeto, mais a tendência dele a aglomerar ali as moléculas dele e ficar sólido, né? Professor, então tem como a gente tornar a água sólida? Tem, o nome disso é gelo. Como é que a gente... Só que a gente faz a água virar sólido, geralmente pela variação da temperatura, né? Ah, mas tem como fazer isso então só com pressão? Sim, tem como fazer isso só com pressão. Tá bom? Então a gente tem aqui o planeta por dentro. E o núcleo interno é sólido por conta da temperatura e da pressão. Tudo bem? Pronto. Isso aqui é o que a gente viu até agora, que é bem relevante. Ok. Próximo tópico que a gente tem que saber na aula de hoje é qual a idade da Terra? Professor, então, olha só, a gente tem aí essas informações da Terra, do núcleo, de fora da Terra. Mas eu queria saber como é que o pessoal descobriu isso? Como é que o pessoal descobriu que era feito disso? Como é que descobriram quais foram os materiais utilizados e etc. Enfim, essa pergunta então é qual é a idade da Terra? A idade da Terra ela vai ser medida principalmente através de um negócio chamado meia-vida do carbono. O que significa isso? O carbono é um elemento químico. Só que esse elemento ele tem um decaimento.
O que que é isso? Um decaimento é quando a massa daquele objeto ela vai diminuindo. Então, deixa eu fazer uma analogia primeiro aqui. Olha só, deixa eu fazer uma analogia com vocês, preste muita atenção. Vou fazer uma analogia utilizando chocolates para poder explicar isso aqui. Vamos supor que você tem lá uma barra de chocolate. Beleza, tem uma barra de chocolate lá. E você decidiu, nossa, não sou bom de desenho. E você decidiu que você ia comer um quadradinho de chocolate por semana. Não, por semana fica muito. Um a cada um dia. Um por dia. Beleza? Você ia comer um quadradinho por dia. Depois do almoço, você ia lá, beleza. E você comeu um quadradinho daquele ali por dia. Ó, se você reparar bem, esse chocolate aqui, ele tem... Eu vou contar só os quadradinhos de cima aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 quadradinhos. Beleza, você considerou um por dia. E aí você foi comendo e tudo mais, não sei o que. Um determinado dia sua mãe chegou lá e viu o chocolate. E ele estava desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Não, calma aí. Ele estava desse jeito aqui. Não. Boa. Eu tenho que desenhar devagarinho porque é muito importante a representação visual. E aí ela perguntou o seguinte para você. Perguntou, filho, você comeu um chocolate só por dia? E você falou, sim, senhora, comi um chocolate por dia. E ela falou, então fazem quantos dias que você está comendo esse chocolate? Olha só, o que que a sua mãe precisa fazer? Ela precisa ver quantos chocolates foram diminuídos, né? Olha só, se ela for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fazem quantos dias que você está comendo? 6 dias. Fazem 6 dias que você está comendo. Então ela conseguiu medir o tempo desde o início que o chocolate foi feito a partir do número de barrinhas que estavam diminuídas ali. Por que eu estou contando isso tudo, essa história? Porque a idade da Terra ela vai ser vista a partir da meia-vida do carbono. Que é o seguinte, só que em vez de ser um quadradinho, a gente vai utilizar carbonos. Presta atenção agora que agora vai ser a parte mais complexa. Agora eu vou tirar do chocolate e colocar no carbono. Que é, você vai ver o seguinte. Imagina não, vou te fornecer a informação de que o carbono ele demora 5.730 anos para reduzir a metade. Aqui, 5.730. Deixa eu só conferir esse dado, galera. Só um minutinho aqui, rapidinho para vocês. Isso mesmo, 5.730. Para reduzir a metade. Então, se você pegou um carbono e você viu que ele estava na metade do tamanho dele, significa que desde que ele estava vivo, num organismo que estava vivo, e depois passou por um organismo que morreu, né? Enfim. Quanto tempo passou? 5.730 anos. É bastante coisa. Então, os saltos são de 5.730 anos a cada meia vida. É uma analogia semelhante à do chocolate que a gente fez aqui em cima. Tá bom, então, por exemplo, agora vamos pegar o seguinte. Se você quer saber qual é o material que tem o carbono ali na Terra. Pessoal, deixa eu só fazer uma correçãozinha, que eu estou falando do carbono aqui, mas na verdade eu quero falar não de como medir, eu acabei pulando. O carbono, ele serve para medir coisas de até 50 mil anos. Porque, olha só, se a meia-vida é de 5.730 anos, a Terra tem muito mais tempo do que várias meias-vidas disso. Então, a Terra ela foi feita, foi medida, né, o tempo da Terra a partir de uma meia-vida do urânio. Na verdade, não foi do carbono. Mas eu vou continuar a explicação para dizer a relação disso mesmo que eu estava explicando, né? Se ela demorou 5.730 anos para reduzir a metade, vamos supor que eu encontrei um órgão, não,
um osso ali, alguma coisa de algum organismo que foi vivo. E eu quero saber quanto tempo faz que aquilo ali está daquele jeito. Olha só, então vamos lá, um fóssil. Um fóssil. Vamos supor que eu tenha descoberto aqui que eu fui lá, fiz uma coleta lá do carbono 14 dele e vi que o carbono estava a metade do seu tamanho original. Significa que passaram quantos anos? 5.730. Tudo bem? Agora, vamos supor que eu encontrei um que estava a 1/4 do tamanho original. Isso vai significar quanto tempo? 5.730 mais 5.730. 6, 14, vai 1. 11.460 anos. E eu posso fazer isso também mais uma vez. Vou fazer só mais uma vez. E se ele tiver 1/8 do tamanho? Esse é 5.730 mais 0,921, 17.190 anos. Então é assim. Só que para fazer uma medida, não necessariamente você precisa pegar exatamente 1/8 do tamanho original. Você pode pegar lá uma medida que seja, sei lá, 80% do valor do tamanho original e você consegue descobrir a idade. É assim que é feita a medida das coisas na Terra. Ou seja, do tempo que tem, por exemplo, um fóssil. Assim, eu quis explicar a idade da Terra, acabei explicando a idade de outros materiais orgânicos que estavam aqui, né? Mas, na verdade, a idade da Terra pode ser medida também por meia-vida, mas a meia-vida do urânio, né? Não a meia-vida do carbono, tá bom? Então, vamos fazer um apanhado de tudo que a gente viu até aqui e, no final, a gente resolve umas questões. Olha só. Vamos lá. A gente começou essa segunda parte da aula falando por que a Terra, né? O que a Terra tem de tão especial em relação aos outros planetas. E a Terra ela tem a atmosfera, que protege a gente de radiação e de raios solares, de ventos solares. A gente viu a presença de água, que é essencial para a vida humana. Essencial. Temperatura adequada, ou seja, o homem ele é capaz de suportar variações de temperatura? Com certeza. Porém, a temperatura tem que estar dentro de uma determinada faixa. Temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas não são possíveis de serem vividas ali, né? Assim como a pressão também, eu não sei, deixa eu dar uma curiosidade. A pressão, galera, ela tem que ser adequada para a nossa vida humana. Porque, por exemplo, dentro dos nossos mares, a gente tem uma pressão muito elevada. Por conta disso, a gente não consegue ter informação do que tem lá embaixo, direito, né, no fundo do mar, assim, de milhares de quilômetros de profundidade. Por quê? Porque a pressão é alta, a gente não tem material, a gente não tem equipamento que possa mergulhar lá no fundo. Sabemos pouco sobre o nosso fundo do mar. E aí, por fim, aqui, como característica do que permite a gente viver aqui na Terra, a gente tem a presença de um campo magnético. O que é um campo magnético? O campo magnético ele é como se fosse um escudo de defesa que impede os ventos solares, a radiação bruta de chegar até nós. E a pergunta é, por que a Terra tem um campo magnético? Por conta do manto, a gente tem um fluxo de matéria aqui dentro, de líquido, que vai causar aqui ao redor o que a gente chama de campo magnético, né? Que protege a Terra. Curiosidade, olha só. Quando a gente tem um campo magnético formado ali em torno da Terra, esse campo magnético, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um desenhozinho aqui breve. Aqui eu tenho um manto. Aqui tem a Terra, né? Não preciso desenhar um manto. E aqui você tem o Sol. Desenhar assim que dá para ver que é maior, né? Sol. O Sol ele vai enviar os ventos solares. Acontece
que a Terra ela possui um campo magnético que protege ela. Quando esses ventos solares chegam até aqui, ao invés de atingirem a Terra diretamente, eles são o quê? Desviados para cá. Ou seja, eles sofrem um desvio para cá, desvio para cá. E eles vão cair aonde? Aqui. Então, existe uma incidência de radiação maior nessas regiões aqui que são chamados polos da Terra, né? Tem uma incidência maior de radiação aqui. E é por isso que quando essa radiação ela entra na Terra, quando ela entra na Terra, aqui na atmosfera, ela vai colidir, a radiação vai colidir com as partículas que estão na Terra. Essas partículas vão receber energia da radiação, vão elevar seu nível atômico, seu nível quântico, enfim, e liberar energia na forma de luz. E o que é formado a partir disso? Será que vocês vão acertar? Auroras boreais. A gente vai ter aurora boreal nessa região. Por conta do quê? Por conta dos ventos solares que são desviados para lá. Por isso que a gente não tem aurora boreal no Brasil. São nas regiões próximas aos polos, né? Porque o campo magnético da Terra desvia os ventos solares para lá. Por isso que a gente tem isso aí. Então, ó, voltando de onde a gente parou. Então, o campo magnético é gerado a partir do movimento ali da matéria que tem dentro do manto. A crosta é onde a gente vive, é sólida e possui a menor temperatura dentre as camadas da Terra. O manto fica mais profundamente dentro da crosta, é líquido, tem um movimento ali, enfim, e é quente. O núcleo, ele possui a maior temperatura de todas e é sólido. Por que é sólido? Porque não só a temperatura é elevada, mas também a pressão dentro do núcleo é muito grande. E aí, por fim, a gente fez análise aqui da datação das coisas dentro da Terra e da própria Terra, né? É feito a partir da meia-vida das coisas, né? Fiz analogia com o chocolatezinho para saber qual foi o tempo desde que o chocolate foi entregue, né? Enfim. Então, a gente pode ter uma datação também dos materiais, de quando eles eram organismos vivos e foram se decompondo, né? Dos fósseis. Mostrei para vocês aqui que quando o material ele diminui a metade do seu tamanho no carbono, isso demora 5.730 anos. Se ele diminuir a um quarto do tamanho, vai ser 11.460 anos. Se ele diminuir a um oitavo do tamanho, significa que vai ser 17.190 anos. Significa sempre que tem que ser esse saltinho de um oitavo, um meio, não exatamente, mas esse valor assim ser de um oitavo, né? Que um oitavo equivale a 50%. Eu ter aqui um quarto que equivale a 25%, ou um oitavo que significa 12,5%, fica mais fácil da gente fazer a nossa conta, né? Beleza? Então eu vou colocar uma questãozinha aqui para a gente resolver brevemente. É uma questão que está semelhante àquilo que vocês têm na prova de vocês. Tá bom? Só um segundo. Então vamos lá. Considere um material que possua uma datação de 22.920 anos. Qual a fração do tamanho original? Vamos fazer essa questão de uma maneira bem lógica, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, 5.730 anos, isso aqui, o tamanho é quanto? Metade, 1 sobre 2. Se eu somar mais 5.730, né? Vamos colocar assim. Mais 5.730, isso aqui vai dar, a gente já tinha feito lá, né? A gente já tinha feito aqui em cima, dá 11.460. Opa, 11.460.
Isso aqui foi parar em quanto? Foi parar em 1/4. Se eu somar mais 11.000, não, vamos devagar, mais 5.760, 630, 0, 9, 1, espera aí que eu errei a matemática aqui. Aqui não sobe 2 não, sobe 1. Perdão. Beleza, aqui fica 1, sobe 1. Beleza. Então aqui já caiu para 1/8. Se eu somar mais 5.730 aqui, 0, 2, vai 1. 1 mais 1 mais 7 dá 9. 7 mais 5, 12. Opa! Isso aqui para caiu para quanto? 1/16 do tamanho original. Beleza? Então, galera, pronto. Resumo, é isso aí. Boa prova para vocês. Fiquem tranquilos, a prova está muito tranquilinha. Você vê que eu fiz uma questão de conta aqui de matemática, mas o resto, o conteúdo é grande maioria teoria, tá bom? Forte abraço. Deixa eu fazer aquela mesma coisa que eu fiz com vocês, né? Tirar a minha cara. Pronto. Quem quiser tirar print dessa região aqui, pode tirar print agora. De novo. De novo. E de novo aqui, que vai ficar meio grande. Não, é isso mesmo. Já foi. Beleza? Então, pessoal, forte abraço, bons estudos, contem comigo. Valeu. Até mais, manda ver.